Boa noite, amores. Tudo bem com vocês? Boa noite. Vamos entrando. Estamos começando hoje uma série de lives aqui no mês de maio, que é o mês das mães, certo? Então a gente vai trazer muito conteúdo maravilhoso para vocês, abordando esse assunto de diversas formas, de diversos aspectos, com pessoas diferentes. E para iniciar esse combo aí de lives do mês de maio, hoje então eu vou receber aqui uma pessoa muito especial, gente. Muito, muito, muito especial. Que nada mais, nada menos do que é minha digníssima mãe, a pessoa que me deu a vida, que me colocou neste mundo, e não só nesse mundo, mas no caminho profissional também que eu sigo hoje, de ser nutricionista, né? Ela tem tudo a ver com essa minha escolha de profissão, ela tem tudo a ver com o fato de eu estar aqui falando com vocês nesse exato momento. Se não fosse a minha mãe, eu não estaria aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, então, de como é importante, né, essa influência dos nossos pais de forma geral, mas principalmente da nossa mãe, já que a gente está nos meses das mães, a gente vai focar na mãe, né? Mas assim, de forma geral, daquelas pessoas que são responsáveis por nós. E o quanto isso impacta no nosso crescimento, nos nossos hábitos, no nosso estilo de vida. E ao longo aí da live vocês vão entender por que eu tô falando tudo isso. Vai fazer muito sentido para vocês, tá? Então eu espero que vocês gostem muito. Essa é uma live muito especial para mim e eu espero que seja para vocês também, tá? Antes de eu chamar minha mãe aqui, já clica aqui, ó, no aviãozinho, compartilha essa live, chama os amigos, chama a família, porque vai ajudar muita gente esse assunto. Não é só para quem está em emagrecimento ou não que serve a live de hoje, gente. É uma live assim, ó, para todo mundo. Para quem já tem filho grande, quem tem filho pequeno, quem não tem filho ainda, quem quer ter filho, quem não quer ter filho também, porque todo mundo é filho de alguém. Então veja assim que serve para todo mundo, tá? Então chama todo mundo, clica aqui no aviãozinho e deixa eu ver se minha mãe já está aqui para eu ir convidando ela enquanto isso. Oi, oi, amores. Minha mãe já tá aqui, então deixa eu clicar aqui. Antes de eu colocar minha mãe aqui, gente, pra quem não conhece, a minha mãe ainda, o que eu tenho certeza que vocês conhecem, porque ela também já fez live aqui, ela é Mind Coach do Affinity e eu sou Nutri Coach do Affinity, então a gente trabalha juntas aqui, mudando vidas todos os dias, então percebe como tudo tá fazendo sentido? Tudo tá puxando uma coisa ou outra, tudo tá casando. Então vamos lá. Deixa eu achar minha mãe aqui na listinha. E aí, mãe, apareceu o convitinho. Aí você clica só em aceitar. Uhul! Oiê! Olá! Olá! Gente, que loucura, né? A gente não mora na mesma casa, tá, gente? Porque senão a gente estaria fazendo a live, né? Tipo assim, uma do lado da outra. Mas Exato. a gente mora em casas diferentes. E aí, mãe? E aí? Que orgulho, hein? Poder fazer alguma coisa assim em termos de trabalho com você, filha. Você é muito especial e eu tenho certeza absoluta que as pessoas que te conhecem aí sabem disso. Então não preciso ficar falando, não, porque senão eu vou ser muito mãezona, né? Mãe coruja, minha mãe é muito Mãe coruja, mas eu coruja, sou né? filha coruja também. Então eu fico mostrando minha mãe pra todo mundo. Tenho o maior orgulho de falar que é minha mãe. Levo minha mãe pra treinar comigo, faço propaganda, né, mãe? Tem um É, professor lá do funcional, fala, traz sua mãe aqui. Você fala tanto da sua mãe, chama ela pra fazer uma aula com a gente. Fiz o quê? Levei pra treinar comigo no funcional. pois é, ainda bem que eu não passei vergonha, né, filha? Graças a Deus, deu tudo Imagina, certinho. arrebentou, gente, arrebentou. Deixou todo mundo no chinelo lá, vocês nem imaginam. Mas, pra vocês entenderem então, porque a gente vai começar então a contando, acho que na ordem cronológica faz mais sentido, né, mãe? De você contar É. aí um pouquinho da sua infância, como que eram os seus atos, sua família, e a gente vai seguindo a linha do tempo aí. Sim, sim, acho que a minha história vai fazer muito sentido aí para o pessoal. Então, quando eu era pequena,
Eu fui criada, uma parte da minha vida, eu fui criada por avós portugueses. E eles tinham uma crença de que uma criança saudável tinha que comer muito, ser bem gordinha, porque para eles eram imigrantes, vieram de uma região muito pobre, então eles entucharam comida em mim de uma forma absurda, além daquilo que eu gostaria de comer, né? Eu obedecia, e aí eu fui para a vida aí com uns 14, 15 anos, com um metabolismo totalmente desregulado, desnecessariamente, por uma forma de alimentar exagerada. Aí eu fui buscar auxílio, eu fui buscar ajuda, eu procurei um homeopata, que eu sigo a linha da homeopatia, e eles trouxeram um alinhamento e onde eu reaprendi a comer. E eu vi que eu estava comendo exageradamente uma quantia desnecessária, sobrecarregando a minha digestão por consequência, adquirindo uma série de problemas, né? Pequena ainda. Então, quando eu tinha acho que uns 16, 17 anos mais ou menos, eu falei, agora chega. Agora eu vou procurar saber o que está acontecendo comigo, porque não está bacana esse negócio. E eu trouxe esse alinhamento da alimentação, fui para o âmbito da alimentação natural, fiz uma limpeza orgânica, recomecei do zero, tá? Para entender o que estava acontecendo com o meu corpo. E depois, quando eu engravidei, eu quis trazer para os meus filhos, porque eu não tenho só essa lindeza, eu tenho um filho maravilhoso de 36 anos, que é artista, o meu orgulho também. E os dois foram criados dessa maneira, de uma forma muito voltada para a linha natural, só alimentação correta. E eu estudei para dar o melhor para eles. Então, em casa, nós tivemos essa estrutura alimentar devido à minha experiência pregressa quando eu era pequena. Eu não queria que meus filhos sofressem aquilo que eu sofri. Eu queria que eles tivessem saúde. Então, no começo, eu não dava doce, não dava açúcar, não dava nada, era só legumes, coisas integrais, e a saúde deles é de ferro, graças a Deus, por conta disso. Então, assim, a gente vai entrar nesse âmbito, né, Bi, para falar um pouquinho da importância da alimentação desde o início, porque nós temos assim hábitos antigos que vieram de família, por isso que eu contei a minha história quando eu era pequena, e a gente sem consciência vai chegando a um ponto que você fica sem saúde, você não entende o porquê, porque você não consegue compreender o que está fazendo de errado. Então a reeducação alimentar, compreender aquilo que faz bem para você é fundamental. Tá? E eu sempre falo aqui no Afinice, quando eu trabalho, tentem compreender o que faz bem para o organismo de vocês. Sintam o alimento, saboreiem o alimento, deem para o seu corpo aquilo que realmente ele precisa. E esse é o caminho das pedras para a gente, né, Bia? O que a gente mais trabalha com os afinados. Então, Sim. assim, olha, vai ter umas Temos mais um filho. Aqui. Temos filho mais um peludo. filho. É legal a gente falar sobre isso, porque eu acho que muitas pessoas vão se identificar aqui, né? Essa coisa de que antes era considerado saudável a criança ser gordinha, né? Quanto mais dobrinhas e coisinhas, o bebê tinha e tudo mais. Deitar. Pode falar pra ele deitar. Pronto. Ele parou? Foi pra dentro. Daqui a pouco ele começa de novo. Gente, ao vivo é assim mesmo. O cachorro participa, daqui a pouco alguém toca a campainha. É assim mesmo. Era normal, né, antes ser considerado saudável, assim, quando a gente via um bebê bem gordinho, né, ou uma criança bem gordinha, ela tá saudável, né? E hoje a gente já sabe que não é necessariamente dessa forma, né? Por exemplo, minha mãe comentou que os avós dela já ainda enxergavam muito dessa forma. E, gente, para quem não sabe, quando a gente pega um pouquinho da história da alimentação para estudar, né, da onde a gente veio, como eram as coisas antes, isso não se aplicava só para crianças, né? Isso se aplicava para adultos também. Numa época onde, Idade Média, né, mais ou menos, quando você era gordinho, né, com sobrepeso, alguma coisa assim, significa que você tinha o quê? Fartura de dinheiro, que você era de uma família rica, que você era muito abastado, né, que você tinha abundância de alimentos e por isso que você tinha muita gordura no corpo, porque você podia comer o quanto você quisesse, o que não valia para a maioria das pessoas, né? Então, antes, quando a gente vê aquelas estátuas, aquelas pinturas, aquelas coisas das mulheres bem curvilíneas, né? Com a coxa bem rolicinha, assim, aquele quadrilzão e tal, que também era símbolo de fertilidade, aliás, na época.
era a beleza da época, né? Era o saudável da época, significa que você tinha a oportunidade de comer o que e quanto você quisesse. E as coisas foram mudando, né, drasticamente, trazendo aí essa história para o mundo moderno, se a gente for parar para pensar. A gente teve uma transição nutricional, né? Dessa época que minha mãe falou, dos avós dela e etc e tal, era muita comida caseira, né? Imagina, gente, se vocês... Eu não sei de cabeça, tá? Mas a geladeira, por exemplo, ela não é tão antiga assim. A gente tinha uma época que não tinha geladeira para guardar alimento. Então você tinha que pegar o alimento ali na hora, cozinhar, comer e pronto. E fazer isso todos os dias, várias vezes por dia, porque não tinha armazenamento para o alimento não estragar. Então, os avós da minha mãe, por exemplo, faziam muita comida em casa e tal, mas eram comidas o quê? Pesadas, né? Calóricas. Principalmente porque eram imigrantes, né, mãe? Então Sim, eles eles usavam vieram banha para cozinhar e era comida de caça, muita coisa assim. Vieram da Era muito Europa, né, forte. que é muito mais frio do que aqui, então, de fato, quando a gente mora num lugar muito frio, a gente precisa de alimentos um pouco mais calóricos, um pouco mais pesados para deixar o nosso corpo aquecido. Tudo diferente do Brasil, né, gente? Brasil a gente tem um invernozinho ali, mas é pouco tempo, na maior parte do tempo é calor. E junto dessa transição nutricional, onde o que aconteceu? Um monte de industrializado invadiu o mercado, as indústrias começaram a expandir um montão a sua produção, um monte de possibilidade, um monte de congelado, e aí veio geladeira, veio tantas coisas, inclusive a tecnologia que, ainda bem que veio, senão a gente não estaria aqui agora, mas que a gente tem que ter equilíbrio, porque a gente passa o quê? O dia inteiro sentado, né, na frente do celular, na frente do computador, enfim. Então a gente começou a comer pior, gastar menos energia, e aí a gente voltou para um cenário onde a maioria da população está ficando com sobrepeso e obesidade de novo. Então, percebam como, dependendo de cada época que a gente vive, essa cultura de alimentação, ela vai mudando, né? Para os avós da minha mãe era dessa forma, para ela já foi um pouco mais diferente, para mim também, e para a geração que vai vir agora é mais diferente ainda. Não sei se a Nicole está aqui na live, a Nicole também é Mind Coach, ela também já fez live aqui. E a gente estava conversando sobre a alimentação da filha dela e ela falou para mim, cara, minha filha não gosta muito de carne. E não é a primeira criança dessa mesma faixa etária, de 2, 3 anos, que eu ouço falando isso também, que não tolera muito bem proteína animal. Então veja como a gente vai mudando os nossos hábitos. Mas, independente, né, da época, independente da cultura, independente da influência do meio ambiente, o que mais impacta é o hábito dentro de casa. Dentro de casa é o exemplo. É por isso que a gente está fazendo essa live hoje. Porque o exemplo que a minha mãe me deu... Pode falar, mãe. Eu queria falar assim, o que me chama a atenção, o que me chamou a atenção na minha história, por exemplo, foi a imposição de um hábito que não era adequado para mim, o meu corpo não se identificava com aquele tipo de alimentação, e eu vinha adquirir um sobrepeso, inclusive, quando pequena, acredite se quiser, o meu braço era enorme, era gordinha. Eu tinha uma barriguinha proeminente, sabe? A minha digestão era péssima, então assim, tudo porque não tinha essa consciência do que é bom, do alimento correto para o organismo. É muito importante ter essa consciência. Porque, gente, a maioria das pessoas que trabalham com sobrepeso, que têm sobrepeso, elas buscam o comer sentimento, né? Como é que eu falo? Então, através da alimentação, ela vai compensando outros fatores da vida dela, tá? Então, isso daí é uma coisa que a família sedimenta muito. De que Uhum. forma? A criança fez uma coisa bacana na escola. Ai, filha, parabéns, a mamãe fez um bolo para você. Então, assim, a gente sabe que o afeto está muito ligado à forma de se alimentar, tá? Então, talvez lá atrás, os meus avós, achando que estavam fazendo corretamente a alimentação comigo, acabaram me trazendo um problema mais sério para ser corrigido. Agora, eu corrigi, porque eu fui atrás de autoconsciência, de perceber que não estava legal para o meu organismo. Então, você citou as crianças que não comem proteína animal, por exemplo. Eu acho que isso tem que ser muito respeitado, que os pais têm que ter esse feeling de perceber, vamos substituir.
Se o meu filho não está aceitando a proteína animal, vamos buscar um outro tipo de proteína para que ele não entre em defasagem proteica no corpo, mas que seja respeitado, porque a criança ela tem um know-how muito grande, eles têm essa percepção muito além do que os adultos querem. Então, impor uma alimentação eu não acho bacana. Eu até abordei um assunto aí que não estava muito em pauta, mas Mas faz eu todo acho, sentido. né? Eu acho que dar uma alimentação correta passa por você escutar o seu filho, trazer para ele, ouvir o que ele está falando, o que o organismo dele está falando, antes de Sim. você jogar nele uma imposição de alimentação, né? Eu acho. E é o que falaram aqui também, era mais a falta de informação mesmo. De fato, né, conforme o tempo vai passando, mais informação a gente tem. Antigamente não se falava tanto sobre certos assuntos, não tinha gente estudando certos assuntos, né? E a própria nutrição, ela é uma ciência muito nova. Ela não tem 100 anos ainda. Então, é muito recente, né? A gente ainda patina um pouco. Então, às vezes, tem essas coisas também de... Ah, uma hora o ovo faz mal, agora faz bem. Aí o pão faz mal, aí agora tudo bem. Aí a gente fica nessa gangorra aí, porque a cada dia saem estudos novos. É um assunto muito novo, muito recente. Ninguém parava para pensar antes na importância que a alimentação tem, na diferença que ela pode fazer na nossa vida. E vamos deixar claro aqui, né, mãe, que a gente de forma nenhuma tá julgando nenhuma mãe, né, que tá assistindo a Não, live aqui, porque assim, cada uma vai fazer aquilo que acha de melhor, né, dentro das suas condições, dentro da sua experiência, dentro das suas informações. Então a gente sempre fala que a mãe pode até errar, mas ela erra querendo acertar, né? exatamente. Nunca é uma coisa intencional, assim. Então, veja, por exemplo, que os meus avós e os meus bisavós, enfim, quiseram muito acertar com a minha mãe. Achavam que estavam dando para ela o que era melhor. Mas, no fim, o corpo dela não tolerou muito bem e isso trouxe alguns problemas. Mas, não, né, a pessoa não faz isso de propósito. Então, eu acho que é importante a gente sempre estar buscando novas informações, se atualizando e tal, porque hoje é muito fácil a gente ter acesso à informação. Quem tem um celular na mão tem um mundo inteiro na mão para ler, para ir atrás, para descobrir. Cada vez mais profissionais, né, se formando, estudando também, que podem ajudar. Então, assim, a gente nunca vai julgar ninguém, né? Eu acho assim, eu vou até falar da minha experiência quando eu engravidei do teu irmão, depois de você também. Que eu fui fazer? Eu fui estudar como é que funcionava a alimentação, a digestão dentro do corpo humano. Eu comprei vários livros de nutrição, da linha antroposófica, inclusive, para compreender como é que funcionava a digestão, para poder optar por uma alimentação mais correta para vocês, mais próximo possível de um correto, tá? Então, estudar, aprender, buscar informações é a base de tudo. A gente não pode ir no achismo e tem que compreender o que está acontecendo com o teu filho, o que está acontecendo com a alimentação, qual é a reação dele. Isso é amor. Eu acho que quando a gente tem um filho, já que é a Semana das Mães, né? Então a gente está falando de filho, eu acho que quando a gente tem a responsabilidade de criar um ser humano para a vida, o mínimo, além da educação e do estudo, é dar condições orgânicas, físicas, de ter saúde, né? Então, dar uma alimentação correta, propiciar a saúde para que a criança cresça e dê o melhor de si. Essa foi a minha preocupação quando eu fui mãe, em dar simplesmente o melhor para vocês, né? Graças a Deus eu acertei, né? E graças a Deus vocês seguiram o caminho de vocês. E olha, o teu irmão chutou o pau da barraca, apesar de dele ter tido uma alimentação extremamente natureba. Depois que ele se tornou um adulto, ele fez outras opções, mas o que que aconteceu? Ele voltou ao Uhum. padrão de quando ele foi criado, entende? Isso é base, isso é importância. A base que você dá para um filho é para a vida toda. Ele pode até sair da tangente, mudar, fazer outras escolhas. Tudo bem, faz parte da vida, faz parte do aprendizado. Mas se você deu o melhor, ele em algum momento da vida ele vai identificar que aquilo era o melhor para ele. Isso daí é muito gratificante para quem é mãe, para quem é pai, é muito bom. Sim, com certeza. Eu tava lembrando aqui, gente, vou contar agora. A minha mãe, ela não deixava eu comprar bolacha sempre que eu queria. Não deixava eu comprar os bolinhos Ana Maria sempre que eu queria.
né? É. Eu queria ir no mercado porque eu queria fazer chantagem, sabe? Tipo, ai, Apesar de mãe, que eu leva via, esse negócio. eu achava os pacotes de traquinas escondidos, sim, eu achava. Por quê? É. Porque, mas aí é isso, olha que engraçado. Na época, eu criança, o que, que eu achava? Eu achava horrível, né? Ai, minha mãe não quer me dar as coisas que eu quero comer. Ai, minha mãe não deixa isso. Ai, minha mãe não deixa aquilo. Mas é que eu queria toda hora, né, gente? Porque criança é assim. Depois que você prova um salgadinho, uma bolacha que você acha gostoso, você quer comer de novo. Né? A criança não tem esse discernimento de que tem que ter equilíbrio, né? Tem que escolher os momentos, etc e tal. Então eu queria sempre. E quando ela me falava que não, eu ficava pé da fita, porque ela tava me negando que eu queria comer um negócio gostoso. E aí eu ia pra escola, eu levava meu leitinho com chocolate na garrafinha, o sanduichinho e tal, não sei o quê, e o povo do meu lado comendo Ruffles, né, com Coca-Cola, etc e tal. E eu, gente, que absurdo. A minha mãe não deixa eu comer essas coisas, não deixa eu levar o lanche pra escola. Eu queria dinheiro pra comprar lanche na escola também, né, mãe? Porque lá, É, né, e a eu sabia o que você ia coxinha, querer, a pois mini é, pizza, o isso. croissant e tudo mais. E assim, hoje, gente, se eu olho para trás, hoje eu adulta, com 31 anos, eu só tenho a agradecer, porque hoje eu entendo. Assim, eu como esses alimentos quando eu tenho vontade. Se eu tiver vontade, eu como. Mas nem tanta vontade assim eu tenho. Primeiro porque eu não tive esse hábito, né? Minha mãe não deixou eu ter esse hábito de sempre comer essas guloseimas, essas besteirinhas e tal, quando eu quisesse, né? Era um momento especial. E às vezes, quando a gente comia, você comia junto também, né, mãe? Sim, Tipo, ai, sim. hoje eu tô com vontade de comer uma bolachinha, vamos lá. E aí comia todo mundo junto e tudo mais. Não era uma coisa assim que eu tinha que comer escondida, né? Quando ela fala que ela achava os pacotes, é porque às vezes final de semana a gente ia lá e comprava, né? Mas assim, não era escondido. Mas também não fazia parte da compra mensal, sabe assim? Tipo, a gente não ia com o carrinho no mercado e botava um monte de bolacha, um monte de salgadinho né? Era assim, tá com vontade, vai lá e compra aquele pacote, aproveita, né? Curte e tal. Às vezes tinha uma amiguinha em casa, às vezes ia assistir um filme, às vezes, sei lá, alguma coisa assim. Mas não fazia parte da rotina, né? Isso é o mais importante. Não é que é proibido você ter um pacote de bolacha em casa, não é isso. É que isso não pode fazer parte de uma rotina. Isso é Uhum. fundamental. Aliás, Bia, eu queria pegar um gancho, gostaria que você falasse um pouquinho, porque eu tive uma afinada que colocou num grupo agora, falou assim: Nossa, eu me vejo nessa história porque eu não sei como é que eu vou ficar atrelada ao programa do Afines, eu tenho dificuldade de ficar atrelada ao programa do Afines, porque na minha casa tem biscoito para os meus filhos, aí dá vontade de eu comer. O que que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa que já tem um hábito instaurado com os filhos de beliscos, né? E ela está fazendo o programa. O ideal seria ela mudar os hábitos da família inteira, que é o que acontece muito aqui no Afinice. A gente vê muita história linda de afinadas que chegam aqui e mudam a vida da família. E chega para mim e fala: Olha, meu marido agora resolveu fazer Afinice. Ele não está no grupo, mas ele está copiando tudo que eu estou comendo aqui, ó. Então, assim, isso é muito bacana. A gente espera que seja esse o movimento que o Afine se traga para as famílias, que é uma pessoa possa ser um pivô de transformação de vida da família inteira. Isso é sensacional. Agora, e quando não acontece? Quando a afinada tem uma dificuldade de se atrelar ao processo do Afine-se, porque já existe essa rotina de beliscar dentro da casa dela. O que que a gente pode ajudar, Bi? Qual a tua visão? Olha, assim, sendo muito prática, eu acho que a gente tem duas opções iniciais, né? Que é tentar, falando aí especificamente de filhos pequenos, né? De crianças. Tentar aos poucos mudar o hábito das crianças, trocando alimentos, né, fazendo trocas inteligentes. Então, por exemplo, o meu filho é louco por bolacha traquinas, ele só come bolacha traquinas, ele quer comer todo dia, ou sei lá, enfim. Pede uma receitinha para Nutri de outro biscoito. Vamos tentar dar para o seu filho experimentar esse outro biscoito junto com você, né? De repente, coloca ele para cozinhar junto com você, deixa ele entrar em contato de forma integral com os alimentos saudáveis, né? Deixa ele ver as cores dos alimentos, deixa ele cheirar, pegar na mão, botar a mão na massa mesmo, sabe? A Uhum. criança, a gente tem que instigar a curiosidade, né? Se você pegar um biscoito traquinas que vem com toda aquela embalagem brilhante, colorida, que passa propaganda na televisão, com a criança pulando, feliz, gritando, tal, não sei o quê.
e aí você mostra um outro biscoito já pronto, que foi feito com banana e farinha de aveia e uva passa, e você bota os dois, qual você acha que ele vai querer? É, Biscoito por tem que usar a biscoito, ele vai querer criatividade. traquinas. Então você tem É que lógico. chamar a criança para o processo de forma lúdica, de forma que faça sentido para ela. Não adianta você falar para ela: olha, filho, essa bolacha ela é melhor porque ela tem menos gordura, menos açúcar. Não, a criança não vai entender isso dependendo da idade, lógico, né? Se for mais velha, até vale falar um pouquinho para ela começar a entender. Mas se for uma criança pequena, não vai chamar a atenção dela. Então, é trazer ela para o mundo da reeducação de forma lúdica, através da brincadeira, cozinhar junto, comer junto, ter mais momentos à mesa, né, para a criança ver o que você está comendo. Porque Isso, o título da live é Seja espelho para o seu filho. Porque é isso, ele está olhando para você, ele comendo na mesa. exatamente. É. Aí é difícil, né, você falar para ele comer mais verdura, mais fruta, etc e tal, se você não está fazendo o mesmo. Então isso faz toda a diferença. A responsabilidade dos pais, no caso, né, é muito grande, porque a criança aprende muito com exemplo, muito mais do que você Uhum. falando na orelha dela o tempo todo. Então, por mais que ela naquele momento ela não faça aquilo que você espera que ela faça, se alimente corretamente, você está dando um exemplo. Em algum momento a coisa vai dar certo. Isso eu tenho de experiência própria com você e seu irmão. Algumas coisas que agora não me vêm à mente, mas que na época vocês eram resistentes até pela própria idade, né? Eu vejo vocês fazendo hoje. Eu dou risada, entende? Porque você sabe melhor do que eu. Você é meu clone, Vamos entendeu? combinar. Gente, a minha mãe até hoje ela conta essa história, que ela passava a colher vazia na minha frente e eu queria comer a colher. Gente, era um absurdo. Porque eu confesso que eu nunca tive problema para comer assim, nada, eu acho. Eu Não, sempre não, comi de não. Você tudo tinha mesmo. problema de parar de comer, porque qualquer coisa, Exatamente. qualquer hora você estava comendo. É, E vejam, gente, era coisa assim, saudável, né? Tipo a sopinha, a carninha com sim. arroz e tal, tipo, enfim. Já o meu irmão ele era um pouco mais Oposto. resistente, né? Ele Ele era bem teve, o oposto. se escondia debaixo da mesa para não comer, Ah, né? eu vou contar Enfim. uma história do Caio, do meu filho. Gente, mãe é mãe, né? Já que a gente está na Semana da Mãe, deixa eu contar. Eu falei para ele que eu ia falar nele, não sei se ele está por aí. O Caio, o meu primeiro filho, ele era extremamente difícil de se alimentar, né? Mas era aqui um caos, era um caos, era um caos. Não tinha nada que fizesse ele comer, ele não gostava, era o jeito dele. Magrelo, mas hiper saudável, né? Eu lembro que teve uma vez que eu lia muito aquelas revistinhas do Calvin, eu não sei se algum de vocês já leu Calvin, e tinha um quadrinho do Calvin onde o Calvin ia debaixo da mesa comer para chamar a atenção do tigre. Eu falei, gente, eu vou fazer isso com meu filho. Eu peguei o prato de comida meu, fui para debaixo da mesa e deixei ele sozinho na mesa com o prato de comida dele. Ele olhou para mim e falou: Mãe, o que que você está fazendo? Você é louca? Eu falei: Uai, eu estou variando, eu quero comer aqui debaixo da mesa. Cara, ele saiu de cima da mesa, sentou debaixo da mesa comigo e comeu o prato inteiro. Lógico que isso não virou um hábito, mas assim, foi uma Não, comer debaixo experiência. da mesa Não, não. mas foi uma experiência muito interessante. Aonde eu quero chegar? As atitudes que você tem cedo ou tarde acabam dando certo porque o filho observa tudo e aprende muito rápido, entendeu? Sim, Então a com certeza. responsabilidade maior é nossa de criar os filhos e dar exemplo para eles, para que lá na frente, mesmo eles desviando a rota e fazendo as escolhas pessoais deles, que faz parte da vida, no aprendizado de cada um, eles voltam para a base. É impressionante. Sim, com certeza. Não só na alimentação, né, mãe? Você falou que hoje você vê a gente fazendo coisas que você fazia, mas, gente, a minha mãe sempre praticou muito esporte também. Eu nunca vi minha mãe não praticando esporte. Então, eu cresci achando que esse é o normal, é você praticar Isso. algum esporte todo dia. Para mim não Uhum. tinha outra realidade, entende? E desde pequeno, minha mãe e meu pai colocaram a gente para fazer N coisas diferentes, experimentar N coisas diferentes. Era natação, era tênis, era futebol, era vôlei, era handball, balé, vixe, um monte de coisa. Então, assim, o exemplo da atividade física também, para mim, fez toda a diferença. Porque, para mim, a vida era isso, entendeu? E eu nem entendia por que que minha mãe fazia. Por que que ela tá fazendo atividade física? Porque traz saúde, é porque ela gosta, porque... Para mim, ela só fazia, né? Enquanto eu era pequena, assim... o que que a minha mãe faz?
minha mãe trabalha no aeroporto, minha mãe corre, né? Tipo, faz parte assim da identidade da pessoa. É. Então Para faz quem toda a não diferença, sabe, gente. Bianca citou aeroporto. Para quem não sabe, eu tive 30 anos de carreira no aeroporto, não no ar, como comissária, em terra mesmo. Eu trabalhei 10 anos numa companhia e finalizei a carreira de 20 anos, completando 30 anos na companhia Air France. E foi uma experiência muito bacana. Então, esses meus filhos maravilhosos aí só viram eu indo à luta, né, filha? Isso daí eu acho que é muito importante, você arregaçar as mangas e fazer acontecer. Sim, com certeza. E para quem não tem filho ainda, gente, tá super em tempo de você mudar a sua realidade, até para que você passe informações genéticas boas para o seu filho, né? A gente tem esse poder de mudar a realidade aí da nossa família aos pouquinhos, né? A gente sabe que a genética vem pesada às vezes, né? Vem muito forte. Mas se a cada geração a gente melhora um pouquinho, a próxima sempre vai estar um pouquinho melhor também. Então, se você não tem filhos ainda, mas você pensa em ter, por que não se cuidar antes deles também, né? Por que não ser exemplo para você mesma antes de chegar ao seu filho, né? Para que quando ele chegue, você esteja aí plena, com muita saúde, com muita qualidade de vida, vibrante, cheia de disposição. Então, a gente está falando aqui de ser espelho para o seu filho, mas às vezes você não tem seu filho ainda, o que não te impede de ser espelho para você mesmo agora, né? Caso um dia você Perfeito. queira ter, né, mãe? Uhum, com certeza. Aliás, é o que a gente trabalha muito, né? Que é o amor próprio, a autoestima. Então, se você quer ter qualidade de vida, se você quer ter autoestima, se você quer ter amor próprio, se você quer passar isso para alguém, você tem que ter isso primeiro em você, né? Com Primeiro certeza. o amor próprio, se cuidar para que você contagie as pessoas que estão em torno de você. E filhos, então, Nossa Senhora, se você puder deixar um legado de aprendizado, de saúde, para que a pessoa vá para a vida desbravar os seus desafios pessoais, gente, é a melhor missão que a gente pode ter. Eu, eu sei lá, eu sou a parte porque a minha missão de vida, eu sou muito grata a Deus por ter sido mãe, por ter conseguido passar a você, Bianca, e ao seu irmão, o meu melhor. Eu sei que eu posso ter errado muitas vezes, é normal, nós somos seres humanos. Mãe não é heroína, e nem pai, tá? Mas assim, dentro daquilo que eu ofereci a vocês, eu tenho certeza absoluta que eu ofereci o meu melhor. E hoje eu vejo o resultado disso em você, filha, e no teu irmão também. É muito gratificante. É uma declaração de amor Ai, aqui. mãe, fico até com vergonha. Ai, não, mas eu agradeço muito, viu, mãe? É o que eu falei antes, eu ficava pé da vida com várias coisas, mas hoje eu falo, cara, minha mãe tava muito certa. Minha mãe tava muito certa. E faz parte da nossa maturidade reconhecer isso, né? E essa parte que você falou, mãe, de que mãe e pai não é herói, heroína, etc e tal, né? Eu vi uma frase esses dias que era assim, a gente sabe quando a terapia tá funcionando, quando a gente começa a enxergar os nossos pais como seres humanos como qualquer outro, né? Que erra, Isso. que acerta, que dá o seu melhor, que às vezes não consegue fazer alguma coisa tão bem. Uhum. Enfim, tudo pode acontecer, né? Mas se a gente tentar, já é meio passo andado, né? Se a gente buscar informação para dar o nosso melhor, já é meio caminho andado, já é muito melhor do que não fazer nada, do que simplesmente sair repetindo, né, o que as outras gerações fizeram. Tem muita coisa que dá para aproveitar, tenho certeza absoluta, plenamente. Tem muita coisa que dá para melhorar, tem muita coisa que dá para melhorar também, né? Ah, e detalhe, nós, pais, aprendemos muito com vocês também. Eu estou numa reciclagem total, eu estou reaprendendo diariamente com você, com seu irmão, então é incrível, é uma interação muito especial que acontece conforme vocês vão se tornando adultos, porque vocês trazem conteúdos para a gente. Isso é muito gratificante, só que a gente tem que estar aberto, né? Sim, Nada de ficar lá atrás, no passado, porque eu sou sua mãe, eu não admito que você fale isso, ou vice-versa, entendeu? Então é assim, tem que haver amor, tem que ter empatia, tem que ter um ouvido de ouvir e um coração de sentir, sim. para que haja essa troca seja bonita entre mãe e filho.
né? Assim como o filho também não tem que achar que sabe tudo, né, mãe? Porque tem Sim. muita coisa que só a experiência de vida é que ensina, né? Ah, lá, isso é verdade. Isso Não é é? verdade. Então a É. gente tem que se encontrar no meio do caminho, né? Pais e Uhum, filhos aí, de juntar tudo de maravilhoso que tem hoje a nível de informação, de atualidades, de estudos, né? Da uhum, gente tem muito mais possibilidade para tudo, uhum. sem deixar de ouvir a voz da experiência de vida, né? Da maturidade que só vem com o tempo, de que só vem com a vivência, que os filhos nunca vão ter igual aos pais, não adianta, porque é cronologicamente impossível, né? Mas A vocês gente vão chegar lá. Aí, com seus filhos, vocês vão fazer mesmo repeteco, né? sim. E é engraçado como as crianças de hoje estão vindo cada vez mais prontas, assim, entre aspas, Aham. né? Muito evoluídas emocionalmente, né? Com uma capacidade de raciocínio, assim, impressionante. A gente fica, eu e minha mãe, a gente fica assim mandando vários vídeos, né, mãe? Quando Aham. acha os vídeos das crianças fofinhas, a gente fala, gente, olha a expressão do rosto dessa criança, olha o olhar dessa criança. Ela acabou de nascer e parece que ela tem uma vivência absurda, né? Então, eu acho que muita coisa no mundo tá mudando, né, mãe? E acho que, bom, depois da pandemia, depois não, porque teoricamente ainda estamos em pandemia, né? Mas assim, a pandemia, gente, se não é isso que vai mostrar para todo mundo a importância de ter saúde, de se alimentar bem, de se exercitar, de se cuidar, eu não sei mais o que é, Pois é, né? Porque faz toda a diferença do mundo, né? Acho pois é. que e essa é uma coisa, por exemplo, que a gente tem que aprender com as gerações passadas, né? Comer mais alimento de verdade, abrir menos embalagem, se mexer mais, não ficar o tempo inteiro sentado, fazer mais coisas a pé, né? Como se fazia antigamente. Isso. Enfim, e isso, por exemplo, é uma coisa que a gente tem que resgatar urgente, né? Que a gente fica o dia inteiro aqui na frente da tela e nem mexe mais no nosso corpo, pega, come de qualquer jeito, sem nem olhar para a comida, mastiga, engole quando viu, já acabou, a refeição já foi, né? Esses ensinamentos comportamentais a gente tem que resgatar urgentemente. É um momento sagrado. O momento da alimentação é muito sagrado, porque você tem que trazer para a sua vida a consciência daquilo que você está colocando para dentro do seu corpo. Vocês falam muito, vocês nutris falam muito do comer consciente, né? O mindfulness Uhum, da comida. Então é assim, é se permitir olhar o que você está comendo sem pressa, sabe? Com calma, mastigando, devagar, degustando. Aliás, não é só na alimentação, né? Esses dias eu estava pensando, a gente tem que reaprender a fazer isso na vida. Tá tudo uhum, muito acelerado e a gente está perdendo a sim, essência de tudo. Não é assim, tá? As pessoas estão muito rasas. Tem que se voltar para si, tem que começar a olhar o seu entorno e sentir as coisas à sua volta, né? Para resgatar sim. aí algumas coisas que se perderam. Mas enfim, a gente já está variando nos temas aqui, né? E você só falta o cafezinho, né? Só falta o Mas cafezinho. faz muito sentido, né, gente? Essa coisa de comer na mesa, por exemplo, é um comportamento que eu acho que a gente tem que muito resgatar, né? E que tem que ser exemplo para as crianças, né? Se o seu filho te ver comendo na frente do computador, trabalhando, falando no telefone, tudo ao mesmo tempo, você acha que ele vai fazer o quê? Ele É. vai fazer a mesma coisa, ele vai comer jogando videogame, ele vai comer vendo televisão, né? E o sentar à mesa é um momento de resgate também de conexão entre as pessoas que estão ali, né? Porque Uhum. comida também é isso, gente. Comida é afeto, comida é memória, comida é carinho, né? Uma pessoa que preparou a comida para você com tanto carinho, não faz toda a diferença você sentar na mesa com ela, comer junto com ela, falar, nossa, tá tão gostosa essa comida, né? Obrigada pelo carinho que você colocou aqui. O meu marido, quando ele cozinha, eu vou contar um segredo, gente, pra vocês. Ele, não sei se ele tá ouvindo. Quando ele cozinha, eu sinto o cheiro e falo, nossa, amor, que cheiro bom, deve estar uma delícia. E ele fala assim, deve mesmo, porque eu coloquei tanto amor aqui. Ai, que E ele fala mesmo. Vocês veem, olha a diferença, gente. Olha a diferença de então. você pegar, tacar a comida no prato e comer ali na frente. Então, gente, nossa, esse faz todo sentido, esse, né? Comer na Não, mesa. gente, Raríssimo hoje. toda vez que eu faço uma live, eu caio no amor, né? Porque não tem como fugir disso, gente do céu. Tudo que você fizer com amor sai maravilhoso. Educar os filhos com amor, dar o melhor a eles, ter paciência, mostrar para eles, comer junto,
degustar junto. Olha, fulano, experimenta isso que a mamãe está comendo. Uhum, Amor, sim. né? Amor é a base de tudo, né? Comida é muito amor, gente. Comida é muito amor. Tem, quando a gente come alguma coisa, não dá aquela alegria, assim, aquele quentinho na barriga. Assim. Quando é comida favorita, então, por exemplo, né, às vezes ó, Sim. a minha mãe faz inveja pra mim direto, gente, direto. Às vezes, quando ela tá fazendo o feijãozinho dela, que eu amo, ela vem ficar mandando foto, vídeo, e fala: Ó, tô fazendo seu feijãozinho. Que é só pra me deixar com vontade aqui na minha casa, entendeu? Ah, mas eu já falei para você que eu levo para você a hora que você quiser, né? Então, fica tranquila aí. Porque, gente, faz toda a diferença. Faz toda a diferença o Mas amor que a olha, gente coloca. puxando um gancho, quando nós temos no Afine-se as nossas afinadinhas que não conseguem entender o amor sem ser através da alimentação, aí a gente precisa trazer o alinhamento, né, da conduta, do Uhum. comportamento. Talvez algumas delas estejam enxergando. Não é para ser o radical da coisa, como a gente sempre fala, não é. Enquanto estiver no processo, vai ter que equilibrar esse lado e aprender a buscar o amor e o afeto não na compensação do alimento, mas fora dele, em outras atitudes. Eu trabalho muito isso em privado com elas, porque elas vêm numa atitude compulsiva de jogar apenas no alimento o acalanto dos desafios de vida. Então, aí também não dá. E com a tendência de fazer o mesmo com os filhos, né? A criança Exatamente. tá chorando, tá nervosa e etc e tal. Em vez de deixar a criança expressar aquele sentimento, eu falo que, ai, vamos tomar um sorvete? O que que você quer? Quer um Isso. docinho? Quer uma Aí a bolacha? Quer um não criança sei o lá na quê? frente apresenta um desajuste, né, no querer, na Exato. alimentação e não sabe por que são. Aí você procura saber a história pregressa dela. Ah, eu falei, aí eu faço muito essa pergunta. Por acaso, quando você ganhava um presente, era em forma de alimento? Ai, era. Toda vez que eu ia bem numa prova, minha mãe dava um bombom para mim. Eu falei, então, né? Então, assim, isso daí tem que ser ressignificado e trazer o equilíbrio. Sim, é lógico que é gostoso ter um afeto na alimentação, mas o problema é o excesso, é você Uhum. colocar apenas na alimentação as suas Sim. lenitivos para os seus desafios, né? E, Mas isso é o que e- a gente trabalha aqui no Afine-se nos nossos PVs, né, filha? sim, demais, né? A gente já junta tudo mais um pouco, gente. Vocês podem ver que é um trabalho em equipe mesmo, né? Eu vi que a Denise estava aqui também, não sei se ela está aqui também, a Hit Coach, que tem o filhinho dela, maravilhoso. Adoro ver eles nos vídeos também. Aham. É um trabalho de equipe, né, que a gente faz aqui no Afine-se mesmo. E que, assim, se eu puder falar, os melhores grupos são aqueles que têm todos os suportes juntos, né? Porque é isso, uma pessoa traz uma demanda para mim de, eu sempre tenho vontade de comer doce. O tempo inteiro eu tenho vontade de comer doce. Aí eu ajudo com o que eu posso, mas não é tudo que ela precisa. Aí eu falo, chama lá a Mind, Ah, dá uma, Denise tá aí. Oi, Dê. dá uma palavra. Oi, Dê! Aí eu falo, chama lá a Mind, dá uma palavrinha com ela, né? Pra ela ver um É. pouquinho isso mais a fundo e tal. Aí a Mind vai lá e fala. Aí a Mind de repente pergunta, mas esse exercício você tá fazendo, né? Pra produzir serotonina e tal? Ai, não tô fazendo. Dá uma palavrinha com a Hit, então, que ela vai te explicar como isso Ah, tem a ver com a sua o que vontade eu de tenho doce de também. gente que fala que está ansiosa e eu direciono para o HIIT, você não tem ideia. É Porque porque não às tá vezes a mexendo o ansiedade da corpo. pessoa, é lógico, a ansiedade da pessoa, sabe aquela pessoa que não tem o perfil de meditação? Não, não é Uhum. isso que vai encaixar Ela nela. precisa de Você identifica explosão, no né? diálogo. É, aí eu, puf, direciono para o HIIT, entendeu? Então, assim, Sim. eu acho os três suportes simplesmente fundamentais para a metodologia do Affinis, que é a mudança de hábitos. Se fosse outra metodologia, talvez nem precisasse de nada. Mas como a gente trabalha o mental da pessoa, o exercício para eliminar os excessos e transformar a vida da pessoa buscando a alegria em outros lugares que não só na alimentação. E vocês orientando a alimentação, dando todo o feedback. Ah, Bi, eu sou encantada pelo Affinity, sério. Ai, não estou vendendo peixe, não, mas é muito gratificante É trabalhar aqui, real, né? sabe? A gente que tá aqui dentro, que às vezes a gente até tá num dia um pouco mais cansada, né, mais desanimada, e aí de repente vem a mensagem de uma afinada Ah, falando o quanto mudou, o quanto é grato, tal, não sei o quê. Ou é. então,
Olha, eu adoro receber vídeo dos pequenininhos, das afinadas com o bigode verde de suco. Ai, gente, não aguento. Não aguento quando alguém me manda, ai, meu filho tá tomando suco verde também. Aí filma a criança com aquele bigode de couve, assim, coisa mais E quando elas linda do mundo. postam a foto, quando elas postam a foto deles fazendo o pratinho deles junto com elas. Ai, Ai, é gente, fofo. é. Tá vendo como dá pra você contagiar positivamente, né? A sua família, os seus filhos, o seu marido, enfim, qualquer pessoa que esteja na sua casa, né? É só assim tem jeitos e jeitos, né? Quando a gente Uhum. impõe alguma coisa, obriga a pessoa, as chances são de que ela vai fazer o quê? Não, não quero. Ao contrário, exatamente. Né? É o Então exemplo. é mostrar o quanto é gostoso, o quanto é prazeroso, o quanto pode ser leve, né? Essa coisa de se cuidar. E não Tem gente que até hoje acha que se cuidar é chato. Ai, que chato fazer. Ai, comer salada é chato. Ai, comer fruta é chato. Ai, que tu Gente, é o oposto disso, na verdade, né? E a gente pega. O paciente dentro da Finis, ele tem uma virada de chave que ele fala: comecei a gostar da minha rotina. Então, porque ele começou a fazer. É o que eu falo para eles. Eu falo assim, não espera a motivação chegar. Faça, porque a motivação vai ser a conclusão do que você fizer. Sim. Experimenta. Ah, eu não consigo. Experimenta, faça. Depois você me Uhum. conta. Uma semana depois, nossa, agora eu não consigo parar mais. Fala, ah, tá vendo? Essa virada de chave é lindo. Deixa eu ver o que alguém falou É. aqui nos comentários. Eu tô vendo um monte de comentário, mas não dá tempo de responder. Super concordo. Como mãe, eu assumo que procuro compensar com algum alimento. Isso reflete no futuro. Reflete total no futuro. A boa notícia é, a cada minuto que passa, a cada dia que passa, a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Tudo que a gente quiser. Qualquer coisa. A gente pode mudar de pensamento, a gente pode mudar de atitude, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, se por algum motivo quem está Ó, assistindo aqui a Paty, gente. parabéns. Olha o que a Paty O faz. quê? Gostei. Eu também Aqui, ó. fazia muito isso com o Miguel. Agora compenso levando na quadra jogar bola e Ah, basquete. aí sim, hein? Tá vendo? Muito Aí bom. sempre dá tempo de mudar, gente. E é o que a gente falou lá no comecinho. Não é pra ninguém ficar se sentindo mal, sabe? Ah, eu faço isso com meu filho. Ah, eu tô fazendo errado. Você estava fazendo o melhor que você podia, né? Você está fazendo o melhor que você pode. E se você pode fazer um pouquinho melhor e você descobriu isso agora, vai lá e faz um pouquinho melhor, né? Não se culpa pelas coisas que você não sabia antes, pelo que não te falaram antes, pelo que você não leu antes. Pensa no Isso. hoje em diante. A gente pode sempre mudar. A cada minuto que passa, a gente pode mudar alguma coisa. Até porque a vida é um grande aprendizado eterno. A gente não para de aprender. O dia que você parar de buscar informação, de aprender, você já não está mais aqui. Exato, Então, se a assim, gente tem que se não precisasse, encantar, não tava aqui, né, mãe? não Se a é? gente soubesse tudo, ninguém estaria aqui, gente. A gente tá aqui para aprender um monte de coisa. E aprender Exatamente. junto, né? Não tem que ficar com essa de apontando o dedo, julgando e etc e tal, porque cada um tem um momento diferente na sua vida de aprender tal coisa, evoluir em tal coisa, buscar tal coisa, né? Enfim, tem muitas pessoas que entram aqui no programa e falam justamente isso, né? Eu vim porque eu senti que era o meu momento, né? Ficava ensaiando várias vezes e tal, mas agora eu senti que chegou a hora. Não é que a pessoa não sabia antes que ela precisava É. mudar a alimentação, que ela precisava fazer exercício, que ela estava com a saúde ruim. Ela sabia, mas ela não estava pronta ainda, não estava no Olha momento só, dela Bia, ainda. a Carmen falou uma coisa muito pertinente aqui. A falta de paciência pode desviar completamente as escolhas, sem dúvida, né? A Uhum. pressa, cara, querer fazer rápido, come rápido, enfim, e bendito fast food, né? Então, assim, em todos os âmbitos, tudo que a gente faz com pressa corre um risco de escolher errado. Então, a gente tem que começar a desacelerar para trazer ponderação nas escolhas da gente, se auto-observar mais, né? Para que os nossos filhos façam o mesmo, né, gente? Eles estão vendo tudo que a gente está fazendo, estão copiando, estão absorvendo tudo. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que passou aqui. Tem mais alguma coisa, mãe, pra você falar? Já vamos bater 1 hora de live. Já? Nossa, nem café a gente Já. fez ainda, filha. Poxa. Então, eu perdi muito comentário porque eu estava aqui distraída, mas eu vi que tem tanta gente que comentou coisa bacana aqui. Olha, muita gratidão para quem está nessa live, que despendeu um pouquinho de seu tempo para prestar atenção no que a gente está falando. É com muito carinho que a gente está aqui dialogando, tentando passar uma coisa bem bacana para vocês, porque nós somos agentes transformadores.
todos nós. O Afine-se é transformação de vida. E todos que estão aqui, as Nutris, o suporte inteiro, tá? As estrategistas, que são as nossas lindezas, o comprometimento maior é a transformação da vida de vocês. E essa transformação começa dentro do coração de vocês, dentro da cabeça de vocês e na determinação de querer mudar, de querer algo melhor para você, para poder transmitir para quem chegar perto, não só os filhos. Com certeza. Bom, não tenho nem o que falar depois disso, né, gente? Que a minha mãe sempre arrasadora, né? Vai. Quando A ela quem fala, filosofa, clone. quando ela dá os ensinamentos de vida dela, a gente só fica assim olhando. Alessandra, eu É estou isso. vendo você, te amo. Manda um beijo para Maria Cecília. A Lê tá na live. Cadê? Ai, Ale, Tá aí. beijo, gente. A Ale foi a afinadinha nossa da Kátia. Eu não sei se a Kátia tá aí, né? Acho que não. Eu acho que a Kátia não tá. Mas é a afinadinha, gente, que a gente levou pra vida. A gente pegou no bolso, enfiou, a gente A não Lê vai é deixar mais embora. minha. A Lê é minha. A Lê e Maria Cecília. Gente, acho que é isso. Então, eu vi que alguém perguntou se vai ficar salva a live. Vou salvar, tá? Depois que eu fechar aqui, vou deixar postada lá no feed. E aí vocês vão lá, comentam também pra dizer o que vocês acharam. Você é suspeita, Carmen. Beijo. O que ela falou? Linda live, vocês emocionam. Carmen Ai, sendo cara. Carmen. Mua. Então, eu vou deixar lá gravada, tá, amores? A live. Comentem, mandem para as pessoas que não assistiram. Enfim, vamos espalhar essa live aí que a gente fez com muito amor e carinho. Como vocês podem perceber, foi um bate-papo de mãe e filha mesmo. Eu não fiz pauta. Eu ia fazer, né, mãe? Eu falei, ai, mãe, tá ficando muito mecânico esse negócio. Eu não vou fazer pauta, não. A gente vai na hora mesmo, porque é sobre a nossa vida que a gente ainda tá que a falando, gente não né? vai estender a live para ficar falando abobrinha e rachando o bico, porque quando a gente começa, nossa senhora, viu? É verdade. Gente, então é isso. Vamos encerrando aqui a live de hoje. Muito obrigada. Joselka, beijo, amor, tô te vendo. Muito Fala, obrigada. acaba logo essa live, senão eu vou ficar aqui o dia porque inteiro, senão você vai ficar respondendo tudo, a gente não vai sair nunca. Beijo, Paty. Obrigada pelo convite, viu? Pra mim e pra minha mãe. Gratidão, Paty. Chame quando quiser. E é isso, gente. Então, muito obrigada por todos que ficaram aqui. Não esquece de compartilhar e de comentar lá na live que eu vou deixar salva no feed daqui a pouquinho. E a gente se vê numa próxima. Mãe, obrigada por aceitar o convite também. Te amo muito, muito, muito. Obrigada por tudo, por ter me dado a vida, por ter me ensinado tantas coisas maravilhosas e por contribuir para a pessoa que eu sou hoje. Porque sem você, eu não seria um terço do que eu sou hoje. Eu não seria nutricionista, eu não estaria aqui. Eu nem sei onde eu ia estar. Então, muito, muito, muito obrigada. Te amo. Fica em Te paz. amo muito. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite.